Meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que você possa ter um restante noite abençoado na presença do Eterno. Eu quero estar nesse momento oportuno aqui te abençoando com uma palavra. Tenho a certeza que os céus preparou uma palavra para o teu coração. Antes que você adentre, eu vou estar compartilhando essa live aqui. Se vai adentrando aí, glória seja dada ao nome de Jesus. A gente vai aqui compartilhando. Você que está entrando, provavelmente eu não vou conseguir te ver, porque eu estou aqui com a minha tela do celular levantada e estou compartilhando essa live para as demais pessoas aqui do nosso Instagram. Então você que vai adentrando essa live, fica aí, não sai daí. Deus tem uma palavra para o teu coração. Tenho a certeza que os céus preparou essa noite de bênção sobre a tua vida, para a glória do nome de Jesus. Cida, seja bem-vinda. Deus abençoe a tua vida de forma grandiosa, todo o teu lar, tua casa, tua família. Então, fica aí, porque o Senhor vai te abençoar pelo poder da sua palavra, porque não há nada mais poderoso do que a palavra do Senhor Jesus. É ela quem transforma, é ela quem muda a nossa vida no nome de Jesus. Deus é bom, Deus, Ele é fiel. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra e glória seja dada somente a Ele. Pronto, compartilhei aqui. Louvado seja o nome de Jesus. A M Eventos Oficial, seja bem-vinda. A minha esposa Amanda Moura, a M Eventos Oficial. Já deixando aqui para você, você que tem o seu evento, casamento, você que vai fazer o aniversário do menino, aniversário de forma geral, você está precisando dos serviços de garçom, garçonete, serviço de buffet, conta conosco. Entre em contato com a M Evento, tudo para melhor lhe servir. Temos o atendimento não só dos garçons e garçonetes, como também de louça. Você quer fazer ou contratar o serviço de louça, tem prato, temos taças grandes, taça pequena, talheres, tudo que você precisa para estar fazendo o seu evento. Querido, eu quero trazer uma palavra de Deus para o nosso coração. Luciene Martins, Deus abençoe a sua vida, Luciene, em nome de Jesus, toda a família, para a glória do nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra baseada no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, do verso do 1 ao 13, que é uma palavra completamente conhecida, que vai falar acerca da escolha de Deus, a rejeição de Deus para com Saul e a escolha de Deus sobre a vida de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós entendemos que esse capítulo ele começa com Deus lembrando a Samuel do fato de que ele rejeitou a Saul. Elma, seja bem-vinda, Deus abençoe em nome de Jesus. Então, essa palavra eu vou repetir aqui para os irmãos que estão adentrando. 1 Samuel, capítulo de número 16, do verso do 1 ao 13, que vai falar justamente sobre a rejeição de Deus para com Saul e a escolha de um novo sucessor para estar à frente da nação de Israel. Então, esses versículos vai retratar justamente o plano e o projeto e o propósito de Deus. Então diz assim a sacrossanta palavra de Deus. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. Olha que coisa interessante. Dentre os filhos de Jessé, Deus havia provido um rei para ele mesmo. Deus havia escolhido, Deus já havia separado. Antes que tudo viesse a acontecer, tudo estava sob o controle de Deus. Mesmo Davi não sabendo de nada, Deus já tinha um grande plano e um grande projeto na vida dele. Eu já quero iniciando essa palavra da parte do Senhor, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, às vezes, o cenário pode ser de adversidade, porque a gente entende que Davi vivenciava isso dentro da sua própria casa. O próprio texto bíblico, quando vai falar da escolha, vai falar também da rejeição
que os irmãos de Davi tinham por ele, em menosprezá-lo por ele ser o menor da casa, por ele ser de formosura, por ele ser ruivo. Então, alguns aspectos de Davi faziam com que a própria família o rejeitassem, a própria família o escanteassem, o colocaram de fora. Mas eu já trago uma palavra de Deus para o teu coração. Independente se alguém te escanteou, independente se alguém não se lembra de você, fica tranquilo, porque o céu tem um plano, tem um projeto determinado para acontecer sobre a tua vida. Independente se aqueles da nossa parentela não quer que aconteça, mas a última palavra é do Senhor sobre a tua vida. Então, este capítulo ele começa lembrando do fato de que Deus havia rejeitado a Saul como rei de Israel. Deus havia o rejeitado. Então Saul foi escolhido como rei porque o povo queria ser como outras nações ao redor dele. Está aqui, 1 Samuel capítulo 8, no versículo do 1 ao 5, vai falar justamente, louvado seja o nome do Senhor, sobre essa questão que diz assim: e sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abiás, e foram juízes em Berseba. Vivi decoração e seja bem-vinda. Então entenda, porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes, perverteram o juízo. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disse: eis que já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue com o tem todas as nações. Então, olha o que é que o texto bíblico está dizendo. É por isso que a Bíblia vai dizer, Dona Nil Mornella, seja bem-vinda, Deus abençoe a sua vida. É por isso que a palavra de Deus ela vai nos ensinar. Quando a Bíblia diz: ensina nos teus filhos no caminho que deve andar para que chegue à velhice e não se aparte dele, a palavra de Deus está dizendo que enquanto são pequenos, enquanto você pode domá-los, ensine a palavra. Porque vai chegar um determinado momento da vida deles que vai ser eles que vão escolher o próprio caminho que querem seguir. Jesus ele nos deu esse exemplo. Então eu entendo, compreendo que Samuel ensinou os filhos na presença do Senhor. Mas chegou um determinado momento na vida deles que foram eles que escolheram o caminho que quiseram seguir. Só que eles foram criados, vieram ao mundo com um propósito realizado por Deus. E o propósito foi justamente deles assumirem a função de juiz, lá em Berseba. Só que não estavam exercendo a função a qual foram atribuída. E aqui cabe a nós assumirmos a posição que Deus ele tem preparado para a nossa vida. Érica, seja bem-vinda, Deus abençoe. Meu amigo Del Lima, seja bem-vindo. Então cabe a nós assumirmos a posição que Deus nos colocou para nós exercermos. A gente vê que os filhos de Samuel não cumpriram com aquilo que o pai havia estabelecido, aquilo que o pai havia determinado sobre a vida dos filhos. Os filhos quiseram andar de qualquer maneira. Cíntia, seja bem-vinda, Deus abençoe. Então os filhos quiseram andar da maneira que queria. E o povo já não aguentava mais a maneira e comportamento que os filhos tinham. Aí eu fico tentando, imaginando como será o nosso Deus. Porque Deus nos escolheu com um propósito, com uma finalidade. Deus nos deu a excelência de exercer funções aqui na terra. E essas funções devem ser exercidas conforme o Senhor te confiou a tamanha responsabilidade. Aí o povo, vendo que eles não estavam exercendo a função, chegaram no pai e disse: olha, você já é velho, você instituiu seus filhos para ficar como juiz, mas eles não querem estar na posição. E nós precisamos de outra pessoa que nos julgue no meio do povo. Assim como tem outras nações, assim nós também necessitamos que estejam pessoas que exerçam a função. Então, Deus havia governado a nação,
levantando líderes como eles eram necessários. Foi assim que as coisas funcionaram desde o tempo de Moisés até o tempo de Juízes. Edilene, seja bem-vinda. Deus abençoe a tua vida. Então, eles foram avisados de que elevar um homem ao trono traria corrupção política e problemas, tá? 1 Samuel capítulo 8, verso 7 ao 21, que diz assim: E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo, e tudo quanto te disserem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim tem me rejeitado para eu não reinar sobre Israel. Então olha que coisa interessante, o povo queria que Samuel estabelecesse alguém para liderar eles, porque eles não quiseram ser liderados por Deus. E se a gente não tiver cuidado na nossa vida, acontece da mesma maneira. É por isso que o apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos, vai dizer: é melhor obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Porque o povo não queria Deus. O povo abandonou Deus. O povo não queria ser liderado por Deus, queria ser levantado por homens, ou queria ser liderado por homens. E quantas pessoas estão dentro da igreja, mas querem se deixar ser liderada por homens? E isso eu não estou dizendo que é para você se rebelar contra o seu pastor. Não, não, não. Não é isso que eu quero explicar. Eu quero explicar que, primeiro, o direcionamento deve ser de Deus na tua vida. O povo literalmente rejeitou a Deus. O povo não quiseram que Deus viesse a liderar o seu povo. Então, quiseram que, louvado seja o nome do Senhor, que os homens liderassem. Então, olhemos para a palavra de Deus, que a palavra de Deus ela é verdadeira, que diz o seguinte: quando Saul foi escolhido para ser rei, o povo ficou exultante. Ele era bom, espécime físico, de pé, os ombros mais altos do que qualquer outro em Israel. Está lá 1 Samuel capítulo 9 e verso de número 2, que vai nos ensinar. Este tinha um filho cujo nome era Saul, mancebo, e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Então, olhemos que este homem chamado Saul tinha uma beleza física dos ombros para cima, de tal maneira que a nação de Israel não tinha homens igual a ele. Então o que é que acontece? Louvado seja o nome do Senhor. Olha só o cachorro como está inquieto enquanto a gente está orando, enquanto a gente está trazendo a mensagem, né? Mas nós entendemos que enquanto ele pode ter sido um gigante entre os homens, era um pigmeu espiritual. Saul era um homem ciumento, que vivia em louvor do povo. Ele tendia a ultrapassar o seu limite e era culpado de total desobediência aos mandamentos, né, do Senhor. Como resultado, o Senhor reprovou ou provou a Israel os perigos de um rei humano e Deus rejeitou Saul como rei do seu povo. Então, Deus rejeitou Saul porque Saul só fazia aquilo que o povo queria. Só fazia aquilo que agradava ao povo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é servo de Deus. Você é servo do Senhor. Deus te chamou com uma finalidade na terra. Deus te chamou com um propósito na terra. E esse propósito de Deus não é para você fazer a vontade do povo. Deus te chamou na terra para você ser pregoeiro da sua palavra. A Bíblia vai dizer e nos ensinar que nós temos que ser o quê? Atalaias. Quando a espada estiver vindo, é para dizer que a espada vem, né? Não podemos ocultar a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Jesus, ele está voltando, igreja. A realidade que tem que ser pregada, os sinais estão acontecendo. O juízo de Deus está chegando sobre a terra. Se vocês acham que está estreito, se preparem, porque vai ficar cada vez mais difícil. Todos os sinais que Cristo estabeleceu na sua palavra estão acontecendo no nosso tempo atual e nós estamos enxergando tudo. E nós precisamos proclamar a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Era isso que Saul não fazia. Saul só fazia aquilo que agradava o povo. Então a Bíblia diz que aquele que se constitui amigo do mundo
torna-se inimigo de Deus, irmão. Aquele que se constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Aí eu pergunto, você quer ser amigo de Deus ou você quer ser amigo do mundo? Então, o amigo do mundo quer dizer que a mensagem de Deus é dura pela sua palavra e a gente não quer proclamar. Por quê? Porque é nosso amigo, porque é nosso parente, porque a gente tem um carinho. Não, 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 irmão. Quando nós entendemos a palavra, você se lembra de Ofir e Finéias, que era filho do sacerdote Eli? Andavam de qualquer maneira, de todo jeito, faziam o que queriam. E quando o povo foi para a guerra, levaram a arca da aliança, que representava a presença de Deus, e morreram na guerra. Porque levaram a arca que simbolizava a presença de Deus, achando que a presença de Deus estava com ele. Mas Deus falou diversas vezes ao sacerdote Eli para repreender os filhos. Mas porque era filhos, porque era pai, porque tinha amor, o sacerdote não repreendeu. E o resultado final foi de morte na vida dos filhos. Então, que nós possamos, né, ser os instrumentos usados por Deus para no momento de repreender, repreenda. No momento de abraçar, abrace. No momento de beijar, beije. No momento de se distanciar, se distancie. Aprenda a ouvir a voz de Deus para que depois nós não venhamos a ser rejeitados por Deus. Porque quando as pessoas estão na igreja, mas que devido, né, a esse comportamento de não entregar a mensagem verdadeira de Deus, são rejeitados por Deus. A gente está vivendo um tempo que existem muitos falsos profetas que só querem entregar aquilo que o povo quer ouvir. Deus não nos chamou para isso, irmão. Se Deus nos chamou para abençoar a vida de alguém, a gente abençoa pelo poder da palavra. Mas existe o direcionamento de Deus para esse tipo de mensagem. Temos que deixar o nosso ouvido sensível a ouvir a voz do Espírito Santo. Porque às vezes Deus quer que a gente traga uma mensagem de correção, só que por a gente ser amigo, por a gente ser conhecido, a gente quer trazer uma mensagem de bênção, quando Deus quer repreender. O próprio Deus diz a Samuel, olha o que é, não é eu que digo não, irmão, é a palavra de Deus. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul? Então isso significa que Samuel, por ter uma amizade com Saul, tinha dó dele. Tinha dó de Saul. Aí Deus disse, até quando tu terás dó de Saul se eu já o rejeitei? Irmão, nós não podemos tratar o nosso próximo de tal maneira que ultrapassem aquilo que o Senhor tem estabelecido na sua palavra. Olha que coisa maravilhosa, é lindo o que Deus tem preparado para a nossa vida, irmão. O pecado da rebelião é descrito na Bíblia como o mesmo peso da feitiçaria. Está lá 1 Samuel capítulo 15, verso de número 23. Está aqui. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitasses a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não seja reis. Então veja aqui o motivo de Saul não reinar mais Israel. O motivo de Saul ser rejeitado por Deus. Por quê? Porque ele rejeitou a palavra de Deus. E agora se rebela contra a palavra de Deus. E quem se rebela, irmão? Porque tem tanto crente que critica os macumbeiros, tem tanto crente que critica os feiticeiros, mas quando na verdade estão praticando a mesma coisa. Porque o pecado, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Então não faz distinção de quem se rebelia contra a palavra de Deus e quanto aquele que faz bruxaria, feitiçaria, macumbaria. Deus nos mostra que todos são iguais. Porque rejeitam a palavra de Deus. Porque não obedece aquilo que Deus tem estabelecido para o povo. Saul está na liderança, está na governança. Poderia ouvir a mensagem do profeta para guiar o povo, para direcionar o povo e ele ser abençoado pela palavra. O profeta Samuel diz a Saul,
Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Então há muitos trilhando o caminho da rebelião e desobediência sem se dar conta da gravidade dos atos. Há cristãos que condenam os macumbeiros, feiticeiros, mas esquecem de que, ao adentrar pelo caminho da rebeldia, estão se assemelhando com as pessoas que comungam tais práticas satânicas. Olha que coisa interessante. Então, aquele que se rebela contra a palavra de Deus, ele está tendo a mesma prática que um macumbeiro, que um feiticeiro. Você está entendendo, irmão, o perigo da gente ser desobediente à palavra de Deus? E aqui eu não estou dizendo que a gente é perfeito, que a gente não vai conseguir vivenciar 100% da Bíblia. Não vai. A gente não vai conseguir vivenciar 100% daquilo que está escrito na sua palavra. Porque não são só 10 mandamentos que Jesus acabou resumindo em 12. Existem muitos outros direcionamentos de Deus, irmão, que a gente não vai conseguir como ser humano aqui na Terra. Mas que a cada dia é isso que a palavra está nos ensinando. Que a rebelião e a rebeldia é aquele que não quer mudar de vida. É aquele que não quer mudar o comportamento. É aquele que o Senhor fala, que o Senhor o repreende, que o Senhor o auxilia. Eu vou dar um exemplo aqui, irmão. Eu publiquei nos stories do meu WhatsApp sobre a morte do jovem Wesley. E o seu pastor, o nosso irmão em Cristo, o pastor Everaldo, que está lá na IPF de Lagoa de Roça, até saiu o vídeo nas redes sociais, eu já publiquei aí também, e ele justamente falando sobre a desobediência do filho. Porque o pai pastor, a família na igreja, mas o jovem de 23 anos trilhando o caminho da rebelião, o caminho da desobediência. Deus já tinha dado diversos livramentos, mas antes de ontem, ele foi encontrado, caído, sofreu um acidente de morte, não sabemos ainda o que houve, mas houve problemas encefálicos que o levaram à morte. Só que o próprio pai fala no seu vídeo que o jovem estava bebendo e andando de moto. Então isso talvez nos mostre, irmão, que provavelmente não tenha dado tempo nem dele se arrepender. É porque Deus é mau? É não. É porque Deus deu diversas oportunidades, é porque Deus falou, mas ele rejeitou a palavra de Deus. Ele rejeitou. Então ele se comparou ao pecado da feitiçaria, da macumbaria, ele se comparou, ele se igualou pelo seu comportamento com aquelas pessoas que não quiseram mudança de vida. Porque a rebelião é aquele que não quer mudança de vida. Ele ouve a palavra, mas ele continua a vida inteira da mesma maneira. É diferente de muitos que ouvem a palavra de Deus. John, seja bem-vindo, Deus abençoe, Jonathan. É diferente de muitos que ouvem a palavra de Deus, que estão nas suas guerras pessoais contra o pecado, isso aí é a nossa batalha diária, mas que a cada dia ele quer procurar melhorar. Mesmo ele sendo falho, mesmo ele ser pecador. Então é importante salientar. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, lembrando que a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Então se o feiticeiro, o macumbeiro vai ficar de fora, o desobediente também vai. Olha que coisa interessante. E os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ame e comete a mentira. Está lá em Apocalipse capítulo 22, verso 15. Eu estou trazendo para você a mensagem do Evangelho de Cristo. Eu não estou aqui para ganhar ibope, eu não estou aqui para ganhar seguidores. Eu não estou aqui para ser reconhecido nas redes sociais como pregador do Evangelho. Não, não, irmão. Não estou em busca de like, não estou em busca de reconhecimento. Eu estou em busca, Priscila, de transmitir a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Então a rebelião que Saul cometeu foi em rejeitar a palavra de Deus. Então Deus traz a mensagem para as pessoas, Deus trouxe o Evangelho até pessoas, as pessoas ouvem o Evangelho de Cristo Jesus, mas querem continuar na vida que querem. Porque a rebelião... Porém, Saul disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício,
como em que se obedece à palavra do Senhor, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então olha que coisa interessante. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Melasma, prêmio, seja bem-vinda, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, toda honra e glória para Jesus. Então, queridos, à medida da rebelião de Saul, Deus escolheu um novo rei para governar a Israel. Ele escolheu um jovem chamado Davi. Quando Deus escolhe Davi, ele escolheu um candidato improvável para um cargo tão elevado e poderoso. Na escolha de Davi como rei, podemos ver algo do processo que Deus usa quando ele escolhe alguém para trabalhar por ele. Você está entendendo a maravilha de como Deus faz, irmão? Tinha muitas outras pessoas capacitadas, preparadas intelectualmente, fisicamente, pessoas de grande porte. Até o próprio Saul, que era o homem mais preparado em guerra. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Veja, meu irmão, que quando Deus escolhe, está escolhido. Quando Deus chama, está chamado. Então vamos parar para pensar um pouco como Deus escolhe um servo que irá liderar. Vamos notar os ensinamentos nessa passagem, quanto pensamos como Deus pode escolher. Primeiro, as escolhas de Deus são soberanas. Primeiro ponto, as escolhas de Deus são soberanas. E se você está aqui nessa live, ouvindo essa mensagem, é porque você é um escolhida. Você é um escolhido do Senhor. Então, primeira coisa que a gente vai ver, as escolhas de Deus são soberanas. Primeira coisa. É contra o pano de fundo da rebelião e rejeição que Deus começa o processo de escolher um novo rei para Israel. Então, quando alguém rejeita a obedecer a palavra de Deus, Deus o rejeita. Entende? Deus traz a sua mensagem para que haja arrependimento. Tem pessoas que não dão ouvido, querem viver da maneira que quer, do jeito que quer, não querem obedecer a Deus. Então Deus o rejeita, irmãos. Você lembra o que Jesus disse aos discípulos? Quando tu chegar numa cidade e tu chegar numa casa e saudar ela com a paz, e essa casa te saudar com a paz, repousa nela. Porém, se não te saudar com a paz, Jesus disse, ó, levanta, bate a poeira e vai embora. Você está entendendo? Jesus, ele é amor, mas Jesus não é menino, não. Jesus, ele conhece a intenção do coração do homem, ele vem por amor. Mas quem não quer, irmão, Jesus, ele não força a entrada. Apocalipse vai nos ensinar sobre isso. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e deixar eu entrar, entrarei, cearei com ele e farei nele morada. Então Jesus quer morar no nosso coração. Jesus quer morar dentro de nós, através do seu Espírito Santo. Mas ele só fica aonde ele é bem aceito. Jesus não vai forçar você a servi-lo. Lúcia, seja bem-vinda, Deus abençoe. Jesus não vai forçar você a servi-lo. Mas ao ponto de que você rejeita a palavra de Deus, Deus vai te rejeitar. Deus disse a Samuel, até quando terás dó de Saul, tendo eu já rejeitado. Então, em nome de Jesus, não queira ser uma pessoa rejeitada por Deus. Porque Deus, ele pode te rejeitar. Não é porque Deus é mau, não, é porque Deus, ele é amor. E quem verdadeiramente ama, não força a entrada, mas se coloca num canto esperando o momento oportuno. Então, ele estava pronto para levantar um novo rei, e as pessoas estavam prontas para aceitar um novo rei. Deus trabalhou nos bastidores durante esses dias difíceis na história de Israel para preparar um caminho para o seu povo, o plano para ser cumprido. Que eu quero dizer para você que talvez as coisas estão dando errado. Mas é nesse bastidores, no oculto, quando ninguém está vendo, que talvez o Senhor está preparando um novo caminho para você seguir. Está preparando um novo caminho para você trilhar. A nação de Israel agora entende do projeto, do plano,
daquilo que Deus tinha preparado para a vida deles. Então eles aceitam o plano de Deus, enquanto outrora rejeitaram, porque enquanto você rejeitar a Deus, Deus vai te rejeitar. Enquanto você não tomar, Enéas, seja bem-vindo, enquanto você não tomar um posicionamento diante de Deus, irmão, Deus vai continuar te rejeitando. Então olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Samuel é informado de onde ir ao encontro do rei. Olha como Deus é maravilhoso. Parece que o Senhor estava organizando tudo para trazer o seu rei escolhido ao mundo, precisamente no momento certo da história. Se você olhar para trás, olha que coisa interessante. Para a ascendência do rei Davi, você encontrará a mão do Senhor se movendo e moldando os eventos. Um dos antepassados de Davi foi uma mulher chamada Raabe. Raabe era ou foi da descendência de Davi. Está lá em Juízes capítulo de número 2. Ela havia sido salva da idolatria pagã e trazida para a nação de Israel. Ela se casou com um homem chamado Salmão, está lá em Mateus capítulo 1, verso 5, e se tornou a mãe de um homem chamado Boaz. Está lá em Ruth capítulo 4, verso de número 20. Boaz também se casou com uma garota gentia, retirada do paganismo pela soberana graça de Deus, chamada Ruth. Ruth capítulo de número 4. Ruth e Boaz eram os bisavós de um menino chamado Davi. Então veja, de uma mulher que era prostituta como Raabe, que vivia no paganismo, mas Deus tinha um projeto maior sobre a vida de Raabe. Mas o interessante é ver que Raabe não rejeitou a palavra de Deus. Deus tem um plano, Deus tem um projeto que talvez hoje você não entenda, mas Deus está dizendo para você, nessa noite, não rejeite a palavra dele. Não rejeite aquilo que os céus têm preparado para a tua vida. Raabe nem imaginava de que através dela, irmão, Deus iria levantar um rei sobre a nação de Israel. Por quê? Porque talvez você está olhando só para o momento, mas vai ser através de você que Deus vai gerar milagre nessas nações para frente. Vai ser através da tua descendência que o Senhor vai operar milagres sobre a terra. Por mais que o cenário seja difícil agora, por mais que você não esteja enxergando nada, o que Deus tem preparado para a tua vida lá na frente é coisas ainda maiores. É coisas ainda maiores que o Senhor tem preparado para a tua vida. Então não se deixe abater pelo momento. Não se deixe abater pela situação difícil. Não se deixe abater pelo cenário. Raabe aproveitou a oportunidade. Eita glória! Deus está dizendo para você, não perca a oportunidade de Jesus mudar o cenário. Raabe aproveitou o momento, oh glória! Ela aproveitou a situação. Oh Jesus de Nazaré! Você está entendendo, irmão? Raabe não rejeitou o momento oportuno, ao contrário, ela percebeu que através do povo de Deus, ela ia receber uma bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. Raabe foi uma mulher inteligente. Apesar de a Bíblia dizer que ela era prostituta, mas aí eu não quero saber da vida particular dela. Só ela sabia o que ela passava ali para sustentar a família. Eita, porque, eita, Jesus está vindo do céu bem quentinho aqui. Só Jesus sabe a luta que você enfrenta para sustentar os teus. Você está entendendo, irmão? Raabe se prostituía para sustentar a família. Você está entendendo? Num lugar improvável, ela morava lá em cima dos muros. De lá ela conseguia enxergar tudo. Quando ela percebeu que os homens de Deus estavam ali, ela percebeu que algo diferente iria acontecer naquela nação. E ela aproveitou o momento oportuno. Não deixe o momento oportuno ir embora, irmão. Não deixe a oportunidade escapar. Jesus está dizendo, eu quero fazer morada na tua casa, eu quero fazer morada na tua vida, eu quero morar dentro de você para mudar o cenário. Jesus nunca entra na vida de alguém para deixar da mesma maneira. Jesus, quando ele entra na vida de alguém, quando a gente abre o nosso coração para Jesus entrar, irmão, a casa não fica da maneira que estava.
Oh, Jesus, olha que mulher inteligente. Porque quem achava que ela era... Não, irmão, mulher inteligente. Ela fez um trato com os homens. Ela disse, eu ajudo. Mas se vocês me deram a palavra de que vai ajudar a minha família. Olha que mulher inteligente. Eu já ouvi falar do Deus de vocês. E eu sei que ele arrebenta tudo quando ele chega. E os homens fazem um trato. Imagina os homens de Deus fazendo um trato com uma prostituta, irmão. Mas esse trato não era físico, era um trato espiritual. Qual foi o sinal que Raabe amarra um pano vermelho sobre a janela? Você está entendendo o pano vermelho, o que é que significa? Você está entendendo o pano vermelho, o que é que vai significar? Quem não se lembra de Êxodo, capítulo de número 12, na primeira instituição da Páscoa. Deus dá uma ordem a Moisés, mata o cordeiro, todo mundo come. Se a família for pequena, reúne, todo mundo come junto. A gordura queima no fogo e o sangue passa nos umbrais da porta, porque o espírito da morte, quando vier, vai ver a marca. Vai ver que ali alguém tem compromisso. A marca era o sangue é que cor vermelho. Raabe coloca um pano vermelho sobre a janela. Você está entendendo? Era o sinal da marca. Aonde tinha marca, tinha uns... Eita, Jesus é forte. Porque aonde tinha marca, o meu Deus tinha a certeza de que aonde havia marca é porque alguém abriu as portas para ele entrar. Raabe aproveitou o momento, abre a porta para Jesus entrar. Deus entra na casa de Raabe. A salvação, a milagre, a transformação. Ela não tinha nem noção do que Deus ainda iria fazer. Mas a Bíblia diz no Salmo 116, e eu quero ler para você que está aqui nos assistindo. No Salmo 116, olha que coisa linda. Oh, glória! Salmo 116. Me permita-me aqui, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória! Deixa eu só encontrar aqui para você entender os planos de Deus que Ele tem preparado para a tua vida. Louvado seja o nome. É Salmo 139. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma ainda havia. GM Alducar, seja bem-vindo. Todas as coisas foram escritas sem que antes elas existissem. O que eu quero dizer para você é que o plano de Deus para a tua vida está traçado. Já está escrito o que Deus tem preparado para a tua vida, mas cabe a nós nos colocarmos na posição para que o projeto de Deus se cumpra sobre a nossa vida. Deus quer fazer na tua vida, mas Ele quer que você abra o coração, deixe Ele entrar e fazer morada e Ele transformar na tua vida. Não deixe ou não se permita ser rejeitado por Deus. Porque quantos pregadores são rejeitados por Deus? Quantos pregadores, quantos pastores, quantos presbíteros, diaconisas, quantos servos e servas de Deus já são rejeitados por Deus? Por quê, presbítero Sérgio? Porque rejeitaram a palavra de Deus. Então Saul foi rejeitado porque rejeitou a palavra. Está aqui, não é eu que digo. Júnior, seja bem-vinda. Olha o que a Bíblia diz. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria e o porfiar, iniquidade e idolatria. Porque tu rejeitasses a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não seja reis. Então, talvez tem pessoas que estão perdendo a bênção de Deus porque têm rejeitado a palavra dele. Olha que coisa, missionária Margarete, seja bem-vinda. Então tem pessoas que estão deixando de vivenciar o melhor de Deus porque estão rejeitando a palavra. Se você rejeitar a palavra de Deus, Deus vai te rejeitar. É por isso que a Bíblia em Apocalipse vai dizer que Jesus está com ânsia de vômito. É por isso que a gente tem que ser o frio ou quente. O frio ou quente. Porque se for morto, vomitar-te-ei pela boca. Você está entendendo? Tem gente que está sendo colocado para fora. Porque não toma um posicionamento.
Você está entendendo? A tua falta de posicionamento que faz com que você esteja vivenciando este momento sobre a tua vida. Então, esses eventos não foram acidentais, desde Raabe até chegar em Boaz, porque foi de geração, e para depois vir Davi, tudo foi um plano e um projeto de Deus. Por quê? Porque Saul rejeitou. Então você acha que se você rejeitar a palavra de Deus, se você rejeitar os mandamentos do Senhor, você acha que Deus, no seu infinito poder, vai descer do céu para te pegar nos braços, para me pegar no braço, para nos mimar, para a gente obedecer a palavra dele? Vai não, irmão. Enquanto você não tomar um posicionamento, Deus é Deus de amor, mas ele também é Deus de justiça. Então esses eventos que aconteceram na vida de Raabe, na vida de Boaz, na vida de entre outros, não foram acidentais. Eles faziam parte de um plano perfeito, formulado na eternidade, passado e trabalhado no tempo. Isso não foi coincidência, foi a mão poderosa de Deus. Então a mão poderosa de Deus, ela está trabalhando ao teu favor, preparando o cenário hoje para você vivenciar o futuro na presença do Senhor. Então não se deixe levar pelo momento de hoje. Então estou trazendo para você escolhas de Deus, ela é soberana. Então as escolhas de Deus é soberana, se estendem em todas as áreas da vida. Eu não pretendo entender tudo, mas acredito que a Bíblia nos ensina que Deus trabalha todas as coisas de acordo com a sua vontade. Está lá em Efésios capítulo de número 1 e o verso de número 11. Eu quero ler aqui nas Escrituras, irmãos. Eu tenho tempo suficiente aqui para meditar nas Escrituras e entender. Por isso que eu gosto de Bíblia. Por isso que eu gosto da palavra do Senhor, porque é ela, irmão. Efésios capítulo 1, verso 11. Olha o que é que diz a palavra. Nele digo, em que também fomos feitos heranças, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, nós entendemos que tudo foi de acordo conforme o seu plano e o seu propósito, e trazendo seus propósitos eternos para cumpri-los sobre a nossa vida. Então os propósitos de Deus são a eternidade. Os propósitos de Deus é salvação de almas para a nossa vida. Então, através do tempo, está lá em Isaías capítulo de número 1, ou na verdade Isaías capítulo de número 46, o versículo 10 e o 11. Eu vou ler aqui para os irmãos entenderem o que Deus está falando. 46, o 10 e o 11. Que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o oriente e o homem do meu conselho desde as terras remotas. Porque assim o disse e assim acontecerá. Eu determinei e eu também farei. Então, se Deus determinou algo a teu respeito, fica na tua posição. Continua como servo. Mas, presbítero Sérgio, o negócio está doendo, o negócio está apertado, mas Deus está dizendo para você, não saia da posição, permaneça na posição, continue guardando a sua fidelidade com Deus, porque aquilo que Deus determinou ao teu respeito vai acontecer, porque Deus não é homem que minta e não é filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele escreveu ao teu respeito, aquilo que ele determinou vai acontecer. Mas você não pode sair da posição que Deus te colocou. Você não pode sair do propósito. Josi Animações, seja bem-vinda. Você não pode sair do propósito. Então algumas pessoas estão incomodadas com a noção de que Deus está no controle absoluto de toda a vida. No entanto, acho muito reconfortante. Eu sei que nada pode acontecer a menos que o Pai ordene. E que Ele ordena. É para o meu bem. É para a sua glória. Graças a Deus por suas escolhas soberanas. Então, Deus te escolheu com uma finalidade e com um propósito. Que por mais que Ele permita que aconteça algo sobre a tua vida, Deus não perdeu o controle da situação. Então, algumas pessoas que aqui estão, eu sei como elas estão vivenciando, outras não sei. Mas o que eu quero dizer para todas que estão aqui, inclusive para mim, que independente do cenário que eu estou vivenciando hoje, os céus têm algo reservado para a minha vida. Então,
Lade Silva, seja bem-vinda. Deus abençoe em nome de Jesus. Então veja que as escolhas de Deus, elas são surpreendentes, irmão. É por isso que talvez você olha para você mesmo e você diz, rapaz, eu não merecia estar onde eu estou. Olha quem era você no passado. Olha quem era, qual eram as tuas atitudes. Qual era o teu comportamento, o que é que você fazia no passado? De que Jesus te libertou? De que Jesus transformou a tua vida? Porque eu era um Zé drogado, eu era drogado, ex-presidiário, foragido da justiça, irmão. Vivia na prática do assalto, mais conhecido como artigo 157 da lei, que é o assalto à mão armada. Vivi na prática do tráfico. Fui usuário de crack, fui usuário de cocaína, fui usuário de maconha, fui usuário de uma droga que chamava-se Merla, na época que vinha de Brasília. Fui usuário de bebida alcoólica. Quem era eu? Quem era você? Não estou aqui dizendo que hoje eu sou perfeito. Que entre vós eu sou o mais pecador de todos. Porque sobre a minha vida há um peso de responsabilidade. Assim como o apóstolo Paulo disse, miserável homem que sou, o bem que eu posso fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer está sempre diante de mim. Alguém que reconhece. Então não estou aqui porque eu sou perfeito, eu estou aqui porque a graça, porque o poder de Deus operou sobre a minha vida e eu não rejeitei a sua palavra. Por mais que eu peque, por mais que eu erre, por mais que eu seja falho, mas todos os dias eu estou dentro de uma batalha para conseguir vencer as adversidades do dia a dia, como a palavra nos ensina, matando o leão por dia, assim como fez Davi. É matando um urso por dia, irmão. É fácil? É não. Mas entenda que as escolhas de Deus são soberanas, está aqui. 1 Samuel 16, do verso 6 ao 13. Não vou nem recitar, mas para que depois você medite na palavra. 1 Samuel 16, do 6 ao 13. Olha que coisa maravilhosa o que Deus tem preparado para a nossa vida. Samuel é enviado para Belém para ungir um novo rei. Quando Samuel chega lá, ele ordena a Jessé que reúna os seus filhos. Eles se apresentam diante do profeta e passam diante deles um por um. É neste processo que Deus faz conhecida a sua escolha por rei. Mas suas escolhas, embora sejam soberanas, trazem consigo algumas surpresas reais. O primeiro dos filhos de Jessé passa diante de Samuel. Seu nome é Eliabe. Seu nome significa Deus é Pai. Ele é um bom espécime físico e Samuel pensa que ele é certamente o escolhido. Mas Deus diz, eu o recusei. A palavra recusar significa simplesmente rejeitar. Eliabe poderia parecer, abre aspas, agradável, mas algo em seu caráter o desqualificava de ser rei. Abinadab é o próximo. Seu significado, ou seu nome significa, meu pai é nobre. Mas ele também é ignorado e rejeitado pelo Senhor. O próximo é Samar, seu nome significa espanto. Pega essa palavra aí, espanto. Isso pode se referir ao seu tamanho físico ou algum outro traço físico, mas não importa. Ele também é rejeitado. Então, um após outro dos filhos de Jessé passam diante de Samuel, até que 7 tenham passado e todos sejam rejeitados pelo Senhor. Certamente esses homens são todos especímenos, físicos, finos. Seus físicos foram refinados, tonificados por hora de trabalho duro e físico. Qualquer um deles teria possuído os requisitos físicos para virar cabeça e governar como rei, mas nenhum deles possuía o tipo certo de traço de caráter, porque Deus conhece o coração. Deus vê o que o homem não pode ver. Até mesmo Samuel ficou impressionado com Eliabe, mas Deus não estava. Você pensaria que Samuel teria aprendido a lição com Saul? Mas Samuel ainda está olhando para os homens através dos olhos humanos. Nós somos do mesmo jeito. Nós somos um jovem. Olha a coisa, ele é bonito, fala bem, inteligente. Nós olhamos para ele e dizemos, aquele jovem será um bom pregador um dia. O problema é que não podemos ver seu coração. Nós vemos um homem
Ele é salvo, é bom para sua família, foi abençoado em seu trabalho, tem algum senso comercial, olhamos para ele e dizemos, aquele homem será um bom diácono. Novamente, não podemos ver o seu coração. Então, nós julgamos as pessoas pela maneira como ela atinge os nossos olhos. Deus os julga em um nível diferente. Aquela pessoa que nós pensamos que fará grandes coisas na igreja, pode nem mesmo fazer um pontinho na tela do radar de Deus. Enquanto aquele que achamos que não será nada, poderá ser usado de maneira poderosa na mão de Deus. Adriano, seja bem-vindo. Irmão, Deus conhece a intenção do nosso coração. Não seja, a Bíblia nos ensina que nós não tenhamos a ter uma fé fingida, mas que nós venhamos a ter uma fé verdadeira no que Deus pode fazer sobre a nossa vida. Que nós venhamos a crer de fato que o Senhor tem um plano de salvação para a nossa vida. Enquanto muitos estão pulando o carnaval, estão festejando, estão bebendo, se prostituindo, fazendo tudo que não agrada a Deus. Deus está com a sua misericórdia estendida sobre a nossa vida. Se eu e você estamos aqui de pé na presença do Eterno, enquanto o mundo está festejando essa festa, isso é sinal de que a gente deu ouvido à voz de Deus. E Deus vai honrar a tua fé. Deus vai honrar o teu posicionamento em rejeitar as coisas do mundo para ficar na presença do Eterno. Deus vai abençoar o teu lar, a tua casa vai continuar, porque abençoado você já é. Então veja, Deus faz suas escolhas baseadas não no que Ele vê sobre nossas características exterior, mas no que Ele vê dentro do conteúdo dos nossos corações. Deus diz a Samuel que Ele não olha para os atributos físicos de um homem. Deus olha para o caráter do coração de um homem. Antes de Saul deixar de ser rei, Deus já havia determinado levantar um homem com um tipo de coração certo. Olha lá, 1 Samuel, capítulo 13, verso 14. Olha o que diz a palavra. Porém, agora não substituirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Você está entendendo, irmão? Esta lição é que a igreja precisa aprender hoje. Quando procuramos por obreiros, por líderes, muitas vezes procuramos aqueles que possuem características que acreditamos ser adequadas para a função. Os homens procuram por pessoas de influência, poder, inteligência. Deus, no entanto, procura pessoas de integridade e caráter. Ele quer pessoas fiéis e santas. Olha que coisa maravilhosa. Que contraste. Deus não se impressiona com a conquista das pessoas como nós. Ele não está preocupado com a beleza do nosso homem exterior. Ele está preso na condição do nosso coração. Então, algumas virtudes de Davi podem explicar essas afirmações divinas. Quer ver uma coisa? Eu vou encerrar aqui, porque eu sei que você tem aprendido da palavra. Então, veja que coisa. Algumas virtudes. Qual eram as virtudes de Davi? Não é porque Davi era formoso de aparência, não é porque Davi era ruivo. Lá 1 Samuel capítulo 16, verso número 11, eu estou aqui na palavra, não sei se você está com a sua Bíblia aberta. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos, e disse: ainda falta o menor, eis que está a apacentar as ovelhas. Davi não se preocupava com os primeiros lugares, mas trabalhava de modo anônimo e despretensioso. Faça para Jesus, não para que o pastor veja. Faça para Jesus, não para que outras pessoas vejam. Faça para Jesus por amor, aquilo que Ele fez por você na cruz do Calvário. Não procure buscar em lugar de destaque. São Domingos Futebol Clube, Deus abençoe diretamente lá da Zona Leste. Então faça para Deus e faça por amor. Não faça para ser reconhecido. Se você fez algo para alguém por amor, você não vai se preocupar se não houve retorno. Porque as pessoas só querem fazer algo para outras esperando receber algo em troca. Você está entendendo, irmão? Então faça sem esperar nada em troca. Faça porque você tem um prazer no seu coração de fazer. Ajude porque você tem um prazer no seu coração de ajudar, sem esperar nada em troca de alguém. Então Davi era um adorador por excelência, mesmo no pasto, cuidando
das ovelhas, esquecido por sua família. Olha a coisa interessante de Davi, irmão. Davi era um adorador por excelência. Mesmo no pasto, cuidando das ovelhas, esquecido da família, sendo o último dos seus irmãos, ainda assim não deixava de tocar e compor os seus cantos em adoração a Deus. Sabe por que eu digo isso? Porque, segundo os estudiosos, David, seja bem-vindo, meu amigo, Deus abençoe tua vida. Davi era um adorador por excelência. Os estudiosos dizem que o Salmo 23 era um louvor de Davi. E qual louvor? Davi está passando pelo processo da rejeição. Davi está passando o processo do esquecimento, do abandono, do desprezo dentro da sua própria casa, mas ele continua fazendo o seu trabalho, cuidando das ovelhas por excelência, e mesmo na dor, louvando a Deus no oculto. Os historiadores dizem que o Salmo 23, Davi, ele louva, engrandece o nome do Senhor no momento da adversidade. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ou de nada terei falta. Deitar-me faz em verde pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Olha o que é que Davi está dizendo. Ainda que eu ande, Davi não andou no vale da sombra da morte, mas ele diz, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não vou temer mal algum, ou não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então Davi sempre foi grato por tudo o que vinha em sua mão. Para ele pouco importava a qualidade das ovelhas. As pastoreava e defendia com amor e zelo. Está lá 2 Samuel capítulo 7, verso 8. Então ele lutava. Porque tem pastor que quer escolher ovelha para pastorear, viu? Tem pastor que quer escolher ovelhas para pastorear. Davi não estava preocupado com a ovelha que chegava na mão dele, irmão. Está lá, aqui, 2 Samuel capítulo 7, verso 8, diz assim: agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tomei da malhada detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Então, olha que coisa interessante. Davi não se importava, Luísa, com cargo. Davi não se importava com posição. Davi só estava com o coração voltado em fazer o seu trabalho. E o que Davi fazia para o Pai, fazia por excelência, não como alguém que está para receber alguma coisa de outrem. Faça para Deus por amor. Eu quero dizer para você, faça para Deus por amor. Se for para ajudar alguém, ajude por amor. Não ajude esperando nada em troca, porque senão vai ser barganha, e Deus não barganha a bênção dele com ninguém. Está lá 1 Coríntios, capítulo de número 15, no verso de número 58. Olha o que é que a palavra de Deus ela vai nos ensinar. 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso 58, irmão. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Então, irmão, aquilo que você tem feito para Deus não é vão. Tem recompensa de Deus para a tua vida, irmão. Faça por amor. Davi fazia por amor, não estava preocupado como era a ovelha. Ele estava por detrás da manada das ovelhas. Deus o escolheu num lugar improvável para colocar num lugar que alguém rejeitou. Então, alguém vai rejeitar algo da parte de Deus, mas fica tranquilo que o Senhor vai te colocar numa posição a qual Ele tem determinado sobre a tua vida. Então, que Deus abençoe a tua vida, guarde essa palavra no seu coração, no nome de Jesus Cristo, né? Deus é soberano, Ele te escolheu, você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida do Senhor, independente das temperas que você passa no seu dia a dia, tenha certeza que a vontade soberana de Deus sobre a tua vida, né? Então Davi foi ungido rei, mas voltou para frente do seu rebanho. A unção não mudou o seu caráter. Olha que coisa interessante de Davi. Davi foi ungido rei na presença dos irmãos. Mas Davi, apesar de ter recebido a unção de Deus, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Né? Porque tem profeta aí que quando recebe algo de Deus, meu amigo, ele se engrandece, ele cresce, ele agora quer ser reconhecido pelo título. Mas Davi não.
Davi é ungido como rei, recebe o poder do Espírito Santo na sua vida, mas ele agora volta para tomar conta das ovelhas. Isso mostra humildade. Humildade no coração. Seja bem-vinda, Rafaela. Humildade. Então, Davi soube esperar o tempo de Deus. Então, espere o tempo de Deus e Deus fará coisas extraordinárias na tua vida pelo poder que há no nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida, o teu lar e a tua casa em nome de Jesus.